Desculpa. Você leu essa palavra e sentiu alguma coisa. Porque ela não é só uma palavra para você. É quase um reflexo. Quase um tique emocional. Quase uma taxa que você paga para continuar existindo sem incomodar ninguém. Desculpa por interromper, por perguntar, por precisar, por demorar, por sentir, por falar e por não falar, por ser muito, por ser pouco, por não ter acertado a medida exata entre os dois. E o mais estranho é que na maior parte das vezes você nem sabe mais pelo que está pedindo desculpa, porque o desculpa deixou de ser resposta a um erro, virou prevenção. Você pede antes que alguém se irrite, antes que alguém te ache difícil, antes que alguém mude de tom, antes que alguém faça você sentir que exagerou só por ter ocupado espaço com volume normal. A pergunta real é simples, incômoda, mas simples. O que exatamente você acha que fez? Na maioria das vezes, nada. E é aí que mora o problema, porque esse desculpa não nasce de culpa real, nasce de condicionamento. Você não está reparando um dano, está tentando impedir uma rejeição. Ninguém aprende isso do nada. Em algum momento da sua história, você aprendeu que existir podia custar caro, que ter opinião podia gerar tensão, que precisar de alguma coisa podia virar peso, que discordar podia virar punição, que perceber o clima antes dos outros era mais seguro do que esperar a tempestade cair na sua cabeça. Então você se adaptou. Ficou mais fácil pedir desculpa do que correr o risco de desagradar. Mais fácil se corrigir antes. Mais fácil diminuir o próprio impacto antes que alguém reclamasse dele. Tem gente que chama isso de educação. Seu sistema nervoso chama de sobrevivência. Porque educação não costuma vir acompanhada de medo. Isso vem. Medo de parecer demais, medo de soar errada, medo de incomodar, medo de ser lida como difícil, ingrata, sensível demais, intensa demais, fria demais, qualquer coisa demais. Então você amacia a própria presença antes de entrar na sala. E às vezes nem usa a palavra desculpa, mas ela tá lá. Não sei se faz sentido, mas faz. Pode ser besteira, porém, não é. Desculpa incomodar. Você não está incomodando, você está existindo. Isso é importante de dizer de novo. Você não está incomodando, você está existindo. Só que para quem foi treinada a confundir presença com incômodo, as duas coisas parecem iguais. Existe uma versão ainda mais sofisticada disso, o desculpa preventivo. Ele vem antes de qualquer reação, antes de qualquer crítica, antes de qualquer sinal real de problema. Você assume a culpa antes que ela exista. Pede reparação antes que alguém diga que foi ferido. É um nível impressionante de vigilância emocional. E é exaustivo. Porque manter esse padrão exige trabalho o tempo inteiro. Monitorar tom, expressão, volume, timing, escolha de palavras, a cara da outra pessoa, o silêncio da outra pessoa, a demora da outra pessoa. Tudo pode virar evidência de que você fez alguma coisa errada, mesmo quando não fez. É um emprego de tempo integral que você nunca aceitou, mas está exercendo há anos. O custo aparece devagar. Aparece quando você já não sabe mais onde termina o que pensa e onde começa a versão editada do que pensa. Aparece quando discordar parece agressivo demais, quando pedir parece egoísmo, quando cansar parece falha moral, quando até existir no próprio ritmo começa a soar como excesso. Aparece quando alguém concorda com você de primeira e você estranha, porque estava pronta para negociar o direito de ter aquela opinião, e de repente ninguém pediu negociação nenhuma. Tem uma diferença entre empatia e hipervigilância. Empatia escuta o outro. Hipervigilância escaneia o outro em busca de perigo. Uma nasce de generosidade, a outra nasce de medo.
E medo adora se fantasiar de delicadeza. É por isso que esse padrão é tão difícil de perceber. De fora, parece educação, parece sensibilidade, parece maturidade emocional. Mas por dentro, muitas vezes é só um corpo treinado demais para evitar punição. Você não está sendo gentil o tempo todo. Às vezes está só tentando não ser alvo. A saída não é simplesmente parar de pedir desculpa, porque isso não começa na boca, começa na crença de que sua presença precisa ser suavizada para ser tolerada, na crença de que sua voz precisa vir acolchoada, na crença de que ocupar espaço exige justificativa. E enquanto essa crença estiver intacta, você vai trocar a palavra desculpa por outras embalagens mais elegantes, mas a lógica continua a mesma. Então o trabalho começa antes da frase, antes do reflexo. Começa em perguntar: houve erro real aqui? Alguém foi machucado de verdade? A reparação faz sentido ou eu só estou tentando pagar pelo fato de existir? Porque existe uma diferença brutal entre pedir desculpa por machucar alguém e pedir desculpa por ter necessidades, limites, opinião, cansaço, presença. Uma coisa é reparação. A outra é autoapagamento, que é exatamente o que parece. Você vai se apagando aos poucos. A voz primeiro, depois a opinião, depois a vontade, até chegar num dia em que alguém te pergunta o que você quer e você genuinamente não sabe responder, porque faz tempo que parou de perguntar para si mesma. E sim, vai parecer estranho no começo. Vai parecer seco, vai parecer duro, vai parecer quase errado. Não porque esteja errado, mas porque você se acostumou a traduzir a ausência de submissão como risco. As pessoas ao redor talvez estranhem também, principalmente quem se beneficiava da sua versão que chegava se desculpando antes mesmo de entrar, o que há uma informação bem útil sobre elas. Você não deve desculpa por discordar, por precisar, por pedir clareza, por não ter energia, por responder depois, por não sorrir o tempo inteiro, por ser difícil às vezes. Todo mundo é difícil às vezes. Só você transformou isso numa dívida. Desculpa tem valor quando vem de lugar real, quando existe erro, quando existe dano, quando existe algo a reparar. Fora disso, ela vira pedágio. E você tem pago caro demais para circular em lugares que também são seus. Você não entrou nessa sala por engano. Não precisa se explicar para ficar. Não precisa se reduzir para ser aceita. Não precisa pedir perdão por ter volume, desejo, limite, opinião, necessidade, presença. Você não precisa pagar ingresso para continuar na sala. Descansa, rainha. Você não deve desculpa nenhuma. Nunca deveu. O que você deve para si mesma é outra coisa. Parar de quitar, todos os dias, uma dívida que nunca existiu.